Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Abacuque, capítulo 1, iniciar hoje a leitura, a meditação nesse livro de um profeta menor, assim chamado nas divisões do texto bíblico, por esses profetas terem escrito bem menos do que Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, que são profetas maiores. Vamos ler o que o Senhor quer nos falar através de Abacuque, capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios, surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impietuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante, tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede, os ajunta na sua rede de arrastão, então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Até aqui. Irmãos, Abacuque foi um profeta do reino de Judá, que estava anunciando a destruição que viria também a este reino, assim como veio ao reino de Israel primeiro. Então Abacuque ouviu de Deus, percebeu o que ia acontecer através da invasão dos inimigos para devastar Jerusalém e a nação toda, quando eles foram levados para o cativeiro. Aproximadamente 600 ou 700 anos antes de Cristo, Deus levantou esse profeta para, através dele, pronunciar revelações, sentenças, e todo o livro de Abacuque é uma oração, é um clamor. Abacuque então não foi alguém que apenas percebeu a história, o que estava acontecendo, o que ia acontecer, mas ele era alguém que estava ouvindo Deus e interagindo com Deus em oração, súplica, clamor. E Abacuque teve coragem de fazer algo que às vezes nós não temos. Ele teve coragem de questionar Deus, de perguntar para Deus, de inquirir o Senhor. Amado, essa é uma das características dos intercessores, de pessoas que andam com Deus, inquirir o Senhor, não de uma forma incrédula, arrogante, soberba, mas de desabafo, de ser sincero com Deus. E isso tudo acontece porque Abacuque estava apavorado com o que estava acontecendo e com o juízo que viria sobre a sua nação.
A palavra Abacuque é interessante, o nome Abacuque, o significado dele mais provável é que significa abraçar. E parece que ele entendeu isso, no sentido dele ter abraçado ao Senhor, abraçado as revelações de Deus, abraçado a voz de Deus, e quando ele percebe o que Deus estava falando, ele sente, ele sofre, ele está preocupado com a injustiça. Talvez o profeta mais preocupado com a injustiça, com as questões sociais que estavam acometendo a nação, foi Abacuque. Ele olha então para a nação e ele começa a clamar ao Senhor. O capítulo 1 de Abacuque nos fala do desabafo de Abacuque através da oração. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo muito parecido com o tempo de Abacuque. Injustiça, juízo que virá, porque a Bíblia diz que o juízo de Deus virá antes da volta do Senhor Jesus. Se a gente lê Apocalipse, a gente percebe ali o juízo que é anunciado através das trombetas, o juízo que é executado através das 7 taças que vão ser lançadas sobre a terra. Nós particularmente cremos que nós já vivemos esse tempo, o juízo de Deus vindo através de tanto sofrimento. Abacuque então, diante de tudo isso, ele clama ao Senhor. Versículo 2, olhe comigo, Abacuque 1, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Vamos perceber algumas características aqui na oração de Abacuque. Primeiro, ele é corajoso, é uma oração corajosa, ousada. Ele questiona Deus, algo que a maioria dos profetas na Bíblia em algum momento questionou, e a maioria dos homens de Deus, pessoas de bens, às vezes questionam. Ele questionou por que um Deus que é soberano e que é amor, por que um Deus que criou todas as coisas, ele permite que o mal avance, ele permite que os homens maus tragam destruição, tragam injustiça, imoralidade. O que estava acontecendo no cenário de Judá, no tempo de Abacuque, era mais ou menos o que acontece hoje: um caos social, político e religioso, que essas coisas uma acaba afetando a outra. Havia violência, havia injustiça, corrupção, imoralidade, mentira, uma decadência moral de uma sociedade. Um povo, quando começa a se entregar à decadência moral, ele está profetizando a sua própria destruição. Sabe, amados, Deus, quando Ele nos ensina a viver na presença dEle, em justiça, em amor, em verdade, em solidariedade, Ele está fazendo isso para o nosso próprio bem, porque quando a gente pratica a palavra de Deus e anda com Deus, nós é que somos curados, beneficiados, a família que é restaurada, a sociedade que é edificada, e o contrário também. Uma sociedade que começa a cair nessa degradação moral, espiritual, da justiça. E é interessante que quanto mais injustiça, quanto mais impunidade, mais o mal cresce, porque não há punição. Quando os juízes, quando aqueles que representam a lei, eles se corrompem, todas as pessoas são de alguma forma influenciadas para o mal. E é isso que Abacuque está falando. Ele é corajoso de dizer: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Versículo 2, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não está ouvindo a gente. A gente ora pelo Brasil todos os dias, a gente ora por nações todos os dias, e às vezes a gente olha, parece que o cenário, ao invés de melhorar, piora em alguns momentos. Mas, amado, Abacuque é sincero para desabafar com Deus. A nossa oração precisa ser corajosa, sincera. Outra característica da oração dele, que sinceridade maravilhosa. Tem gente que chega diante de Deus e fica tentando usar as palavras certas, tentando de alguma forma ser polido em suas palavras, achando que pode de alguma forma ofender Deus. Deus quer ouvir o nosso coração, porque Ele já sabe o que está lá. Nós temos que ser sinceros. Abacuque pergunta: Deus, por que o Senhor não está respondendo? Por que o mal está crescendo? Versículo 3, por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão, a destruição, a violência estão diante de mim?
litígios, discórdias. A gente lê os jornais, a gente vê na internet tanta discórdia, tanta ofensa, e a gente pergunta: onde está o Senhor? A oração nossa tem que ser sincera, desabafando, tem que ser uma oração que expressa realmente o que a gente está vendo, né? E é interessante que a gente percebe nesse texto o Senhor falando sobre as leis, como que Israel, e aqui Judá de maneira específica, eles estavam distorcendo as leis. Viu isso no versículo 4? A lei se afrouxa. E sabe o que Deus fez para esse povo de Judá que conhecia a palavra de Deus e estava distorcendo a lei, estava corrompendo a lei? Enviou um inimigo que tinha muito mais malignidade, muito mais ilegalidade, muito mais maldade para poder disciplinar o seu povo. É algo que na Bíblia acontece e às vezes a gente não entende. Às vezes, amado, nós somos disciplinados por Deus quando Deus permite que a nação esteja se corrompendo ainda mais. É uma forma de Deus, de alguma maneira, nos despertar para que a gente se arrependa, nós como povo de Deus, quando a gente conhece a palavra e não pratica. Então Deus permite que venha um povo que era pior. Como que Deus permite um povo pior? Para poder punir o seu povo. É a soberania de Deus. Perceba comigo, no versículo de número 12. Melhor, vamos ver o versículo de número 13. Tu és tão puro, ou melhor, tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? O que ele está dizendo é o seguinte: Israel ou Judá aqui era injusto, estava pecando, mas o Senhor vai usar pessoas mais terríveis do que eles para poder tratar com eles. Versículo de número 15 diz aí, olha: o inimigo pesca com anzol, apanha-os com rede. Está mostrando aqui como que entraria o ataque ao reino de Judá pelos babilônicos. Os babilônicos entrariam com violência, como aquele pescador que arrasta tudo, que destrói tudo, e Abacuque está extremamente afligido por isso. E sabe o que ele mostra no versículo 11? Olha que coisa terrível. Então passam como passa o vento e seguem adiante, tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Sabe o que os babilônicos que invadiram Judá, eles faziam? Eles faziam leis de acordo com a sua própria vontade. Tem muita gente que entende errado, achando que o que o país estabelece como lei, agora nós temos que fazer. E não é bem assim. A verdadeira lei, ela sempre vai derivar da lei de Deus. Quando uma lei é promulgada contrariando a lei revelada por Deus em sua palavra, essa lei é abominação. Essa lei é destruidora. E aqui em Abacuque, nós vemos ele orando e falando: Senhor, como que nós vamos viver assim? O seu povo distorce a lei, e agora o Senhor envia um povo que o Deus deles são eles mesmos, a sua própria força. Eles não têm lei alguma, eles vão matar, destruir. Como o Senhor permite isso? Amado, esse é o clamor de Abacuque, esse é o nosso clamor. Senhor, por que o Senhor está permitindo o Brasil aprovar leis tão contrárias à tua palavra? Por que o Senhor permite um Brasil onde há tanta miséria, e enquanto isso, os governantes continuam pecando deliberado contra o Senhor? Amado, a lei só é boa quando ela deriva da lei de Deus. Um homem na história, ele disse que se Deus não existe, tudo é permitido. Por isso que a gente não pode esperar de um governo ímpio boas leis, porque eles acham que o que eles estabelecem como lei é verdade. Tudo é permitido se Deus não existe. Por que nós cremos que nós não devemos aprovar o aborto? Por que nós cremos que 2 homens ou 2 mulheres, quando se unem, não pode ser considerado casamento? Por que nós cremos nessas coisas? Por que nós cremos? Por causa da palavra de Deus, porque existe um Deus, Yahvé, e a sua palavra revelada nos mostra que o homem e a mulher foram feitos um para o outro. Casamento é a união de um homem com uma mulher, mas as nossas leis vão tentar destruir tudo isso.
Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que a iniquidade ia se multiplicar. E a palavra grega ali é a ausência de lei, a anomia. Não terá mais lei. Toda essa influência hoje de colocar na lei coisas que são ilegais diante da palavra de Deus, é uma ação de Satanás. E qual é a nossa postura? Como Abacuque, nós devemos orar, clamar, desabafe com Deus, amado. Fale com Deus, coloque diante do Senhor a sua dor, com sinceridade. Mas nós precisamos nos lembrar na Bíblia que Jeremias capítulo 12, ele também faz o mesmo questionamento: por que os ímpios prosperam? Asaf, Salmo 73, faz a mesma pergunta para o Senhor, e Asaf é tão sincero, ele diz: Senhor, meus pés quase que se desviaram quando eu estava pensando nisso. Mas Asaf diz: até que eu entrei na presença do Senhor e eu vi o fim deles. Amado, o juízo de Deus virá no seu tempo, mas às vezes o juízo de Deus hoje sobre nós é permitir que nós estejamos cercados com esta realidade, mas nós sejamos pessoas que vão orar nessa realidade. Amém. Somos pessoas que vamos clamar, que não vamos nos tornar tolerantes à iniquidade, que não vamos nos tornar insensíveis ao mal, mas nós vamos continuar clamando. O Abacuque é o profeta que clama, que ora, que expõe suas dores. Ele é ousado, ele é sincero e ele sente dores. Ele sente dores, falando: Senhor, olha como está o meu coração. Versículo 12, é que nós percebemos aqui a confissão de um homem que tem fé. Irmão, questionar a Deus não significa que você não tem fé. Questionar a Deus na oração é uma prática de desabafo, de sinceridade. Mas a oração dele, ela é aqui mudada de alguma forma, quando ele diz o seguinte no versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? E aí ele afirma: não morreremos. Você sabe o que Abacuque está mostrando aqui, amados? Que mesmo que o caos esteja ao nosso redor, mesmo que a injustiça esteja crescendo, o Senhor é Deus desde a eternidade. Ele nos guarda, Ele tem planos para nós, Ele tem propósito para aqueles que se mantêm fiel. Ele tem um plano através de todo o caos que está acontecendo. O Abacuque, como a maioria de nós, ele pensa apenas na sua geografia e no seu momento. Mas a visão de Deus é uma visão universal e é uma visão da eternidade. Deus é eterno, Ele está por trás, Ele está no controle de toda movimentação geopolítica, de tudo que acontece, que os governos decidem, de todos os conflitos que está acontecendo. O Senhor está no trono, o Senhor é soberano, o Senhor reina. Então Abacuque desabafa com Deus, mas ao mesmo tempo ele confessa: eu sei que Tu és Deus desde a eternidade, eu sei que o Senhor vai nos guardar. Precisamos ser sinceros de expressar a nossa dor e ao mesmo tempo confessar a nossa fé em quem é o Senhor, confiar nele, descansar nele. O desabafo dele não era um desabafo da passividade ou do desânimo ou da frustração, mas era o desabafo da sinceridade, da oração que expõe a sua dor, mas ao mesmo tempo confessa que confia no Senhor. Glória. Que sabe quem é Deus, que sabe que Ele reina. Versículo número 13: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Mas por que toleras os traidores e te calas? Ele está sendo sincero: Senhor, por que te calas? E Deus falou com ele no versículo 5: Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu vou realizar obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Deus está dizendo: eu estou trabalhando, eu estou agindo. Amém. Até na invasão dos babilônicos eu estou agindo. Amém. Até na permissão de que as leis estejam sendo distorcidas, eu estou no controle de tudo. O papel nosso da igreja, dos profetas de Deus, é orar, é interceder, é continuar proclamando que existe um Deus que é santo, que é justo, que não tolera o mal, ainda que Ele esteja permitindo o mal durante um tempo específico, mas o reino de Deus virá em plenitude na volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Essa é a certeza do profeta. Ele desabafa, mas ele confia em Deus. Ele pergunta, mas ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos aprender, amado, a lidar com todas as dores deste tempo, com todas as aflições deste tempo,
com as nossas frustrações pessoais, carências pessoais. Nós precisamos aprender a lidar com tudo isso, indo para o altar, chorando diante do altar, assim como Ana, lá em 1 Samuel 1, quando ela clama: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolverei ao Senhor. A Bíblia diz que ela derramou a alma diante do Senhor, assim como Raquel, mulher de Deus, que não podia ter filhos, e ela clama: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Ela é sincera. Nós precisamos desabafar com Deus, e ao mesmo tempo confiar que Ele está no controle de tudo, porque até diante desse quadro caótico da nossa nação e das nações, os movimentos hoje em direção à imoralidade ou à amoralidade, os movimentos hoje tentando chamar de certo o que a Bíblia diz que é errado. Tudo isso, Deus está no controle. Deus quer gerar em nós, igreja, um anseio ardente pela vinda de Jesus. Deus quer gerar em nós, igreja, através de todo o caos de hoje, desses tempos atuais, um desejo enorme de conhecê-lo mais, de ser mais cheio do Espírito Santo, de não ser contaminado por essa Babilônia espiritual que anda ao nosso redor. Deus quer gerar em nós um anseio profundo pela glória dele. E você vai perceber isso em Abacuque. Amanhã nós vamos ler que a grande preocupação de Abacuque não era apenas com o mal que poderia trazer sofrimento a ele, mas é com a glória do nome do Senhor, com o nome de Deus. Senhor, o teu nome está sendo blasfemado. Mas ele clama, ele ora, porque o profeta sabia que mesmo que o presente estivesse caótico, havia nele a certeza de um triunfo futuro. O bem triunfa sobre o mal. Amado, sem escatologia não existe fé cristã. Nós cremos na volta do Senhor Jesus. Nenhum governo humano, seja de direita, esquerda, centro, seja de extrema esquerda ou direita, nenhum governo humano vai poder trazer sobre a terra o propósito e a vontade de Deus. O propósito e a vontade de Deus vem pelo reino de Deus, o reino em nós, o reino através de nós. Nós precisamos olhar para o cenário mundial, não apenas local, na perspectiva da soberania de Deus, orando, procurando clamar, desabafando diante de Deus, mas sendo profeta do Senhor em nosso tempo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor criou os céus e a terra, todas as coisas para o louvor da sua glória. Te agradecemos pela cidade que moramos, te agradecemos pela nação na qual o Senhor nos fez habitar. Pai, nós te louvamos mesmo em meio a todo caos político, caos ideológico, caos moral, as leis que vêm, ó Deus, sendo ó Deus, aprovadas, leis que vêm sendo celebradas, que contrariam a verdade, a lei do Senhor. Deus, nós estamos aqui para proclamar que seja todo homem mentiroso, e Deus sim é verdadeiro. Senhor, só o Senhor é Deus, e Yahvé, o único Senhor, e a tua palavra é a lei perfeita. Nós queremos, ó Deus, ser aqueles que vão clamar, que vão orar, que vão participar do que o Senhor está fazendo nesta geração. Nos ajude, Pai, mesmo diante de toda malignidade ao nosso redor, a preservar um coração reto, um coração que ora, um coração que crê no Senhor, mesmo quando aparentemente o Senhor está em silêncio, mas nós sabemos que o Senhor está trabalhando, que o Senhor age, que o Senhor está, ó Deus, movendo todas as coisas, preparando para a volta do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer e queremos pedir, torna-nos, Pai, como Abacuque nesse tempo, aqueles que clamam diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.